Meus caros irmãos e irmãs, a paz de Cristo e a intercessão da Imaculada Virgem Maria em nosso favor. Paz e alegria no Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos zelar e ter muito cuidado pela nossa modéstia cristã. E o que é a modéstia cristã? É a discrição religiosa. A discrição religiosa, o cuidado religioso com os nossos atos, palavras, intenções, com os dons que nós recebemos do Espírito Santo. A modéstia cristã me impede de falar para as pessoas dos dons que eu tenho recebido, de dizer para as pessoas o que o Espírito Santo faz ao me usar em favor da igreja. Se você ler a vida dos santos, eles praticavam essa discrição religiosa em toda a sua vida. Somente as pessoas notavam as suas virtudes. Por exemplo, as pessoas notavam quanto Santa Paula Francinetti amava Jesus na Eucaristia por conta das horas que ela passava na capela, esquecida do tempo. As pessoas viam a serva de Deus, a irmã Clara Crockett, pela sua vida de profunda sintonia com Deus e contemplação, ajoelhando-se e passando horas perdidas, no sentido de dizer, não contadas por ela, adorando o Santíssimo. Nós vemos na vida de muitos santos, como o Padre Deon, o quanto ele era prudente nas palavras, simples, que lia muitas vezes nos corações, um excelente aconselhador. Por exemplo, na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, a humildade prática, atual, benigna, sempre presente, para com as suas irmãs tão difíceis no Carmelo de Lisieux, não é? Então essa modéstia cristã, essa modéstia religiosa, nos impede de expor os dons do Espírito Santo para ganhar elogios, aplausos, amizades, condecorações, indicações para palestras, indicações para amizades, para direção espiritual. Tem pessoas que, de um modo não modesto, falam dos dons que recebeu do Espírito Santo, dizendo, eu vejo quando uma pessoa é má, eu sinto quando uma pessoa não presta. Não, você não sabe, isso é julgamento do próximo. Deus não concedeu isso de forma ordinária. Deus concede isso de forma extraordinária a pessoas santas. Eu sinto quando eu chego num lugar que aquele lugar é do mal. Não, você não sente isso. Você julga aquelas pessoas e aquele lugar. Você precisaria estar numa escala de santidade e união com Deus muito grande para sentir isso. E mesmo assim não diria, né? Nós conhecemos pessoas que dizem, eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Não é verdade. Só quem possuiu todos os dons do Espírito Santo foi Maria, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a modéstia religiosa. Quando nós falamos que nós somos muito adoradores do Santíssimo, somos muito veneradores de Maria, a gente deve usar de uma simplicidade que nos coloca no meio do povo de Deus, no grêmio da igreja, na multidão dos santos, dos praticantes da palavra, e não nos sobreexaltarmos, e não nos colocarmos numa espécie de altar sobre os outros. Eu faço parte de uma comunidade, de uma pastoral, de um grupo, de uma paróquia. Eu devo viver na modéstia religiosa, na simplicidade evangélica, no despojamento cristão, na renúncia de mim mesmo. Sim, louvar a Deus por todas as graças que me concede, mas não fazer propaganda dessas graças. Não ilustrar como legendas que passam aqui debaixo de mim os dons que o Espírito Santo me concedeu. Esses dons estarão a serviço da igreja, estarão a serviço da fé, estarão a serviço de todas as pessoas, mas não por propaganda minha,
não por exaltação, como se eu tivesse, né, os direitos autorais do Espírito Santo. Eu posso dizer, fulano é um ótimo pregador. Você pode dizer, fulano é uma ótima pregadora. Eu posso dizer, fulano é um santo sacerdote, e você pode dizer, fulano é uma santa religiosa. Mas os sacerdotes religiosos, bispos, leigos, devem ter de si um conceito liderado pela humildade, né? Às vezes, conversando, e eu sei que é maneira de falar, a gente diz assim, né? Eu acho que o raçou bom é demais. É uma maneira de falar. Porque, na verdade, nunca seremos bons demais enquanto vivermos nesta terra. Então é preciso que nós tenhamos a modéstia cristã. Sabe o que impede o Espírito Santo nos usar? A falta de modéstia cristã, não é? Esse altruísmo exagerado, essa boçalidade teológica, esse sentimento que somos mais do que os outros. Sim, eu sou um excelente pregador. Sim, eu saio arrasando por onde eu ando. Não. Chegará uma hora que o Senhor tirará todos esses dons. E numa aridez que vai se transformar numa tibieza, você e eu poderemos perder o sentimento da graça atuante. Humildade, humildade, humildade. E crescermos a cada dia nessa unidade e comunhão com Deus, mas nunca nos colocando à frente do próprio Deus. Leia a vida dos santos. Todas as suas virtudes foram contadas após a sua morte. Os louvores que subiram a Deus pelas suas virtudes aconteceram após a sua morte. Eles tinham um conceito muito baixo de si mesmo, né? E por isso são santos. O esplendor da glória, da graça neles é muito forte, porque em vida viveram a simplicidade evangélica. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu deixo aqui para você e para mim a reflexão. Vamos praticar modéstia cristã. Que ninguém saiba das minhas intimidades com Deus. Que ninguém saiba daquelas virtudes que eu e você praticamos com denodo, com afinco, mas também que nos mortifica. Tem virtudes que são tão difíceis de nós praticarmos, como a renúncia, o despojamento, o silêncio, a humildade, o perdão, a compaixão, a compreensão caridosa. Como é difícil, né? Silenciarmos uma ofensa, silenciarmos uma calúnia, silenciarmos uma perseguição. Pessoas que dizem que foram inspiradas por Deus para nos fazer o mal. Pessoas que têm a coragem de dizer que foi da sua vida eucarística que veio o mal contra nós. E ainda tem pessoas que perguntam como nós podemos perceber a presença de Satanás no mundo. Assim, pessoas que dizem que o mal que nos fazem tiraram da sua vida com Maria, que tiraram da leitura da vida dos santos, da imitação de Cristo, do Evangelho, que tiraram da sua adoração do Santíssimo a ideia de lhe fazer o mal, de fazer algum ato que ultraje a sua personalidade, o seu caráter. Não é verdade? Quantos padres usam a homilia para dar piada a alguém que está na missa? Ou seja, nem eles acreditam no que estão celebrando, não é? Porque se acreditassem, não usariam a Eucaristia para mutilar a honra e a moral do próximo. Ao contrário, sairiam do altar para cumprimentar a quem eles não amam, a quem eles não querem bem, a quem eles não enxergam como imagem e semelhança de Deus. Quantas religiosas são más, perversas e estão atrás das grades? E nós pensamos que elas estão orando por nós. Não, não estão, né? Quantos leigos com altas atividades pastorais, mas são fofoqueiros de plantão em suas paróquias. E toda desunidade em sua paróquia começa e termina neles e nelas, porque falta modéstia, né? O Papa disse na penúltima catequese que o grande pecado hoje é ouvir dizer, me contaram e falaram isso de você. O Santo Padre, o Papa Francisco, disse na catequese passada que são os 3 pecados do momento contra o próximo. Então,
A modéstia cristã não nos deixa acreditar no que dizem do próximo facilmente. Não nos deixa inflamar contra o próximo. Deus abençoe vocês. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando eu mando essas mensagens, prego para isso, estou pregando primeiro para mim, viu? Sou eu que quero praticar isso. Comunhão, unidade e oração. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus, da nossa paróquia de Santa Luzia do Meireles, da nossa Casa-Mãe na Aerolândia e do nosso grupo Imprensa Food Square. Toda segunda-feira, 19 horas, na Desembargador Moreira, convido você, venha estar conosco, venha orar conosco.